Olá, eu sou a Adriana Freitas, jornalista, coordenadora da comunicação e de eventos do Colégio Sir Isaac Newton, e esse é o programa Sala de Aula, o podcast do COSIM, onde a educação e a informação são as nossas prioridades. Em meados de 2016, foi anunciada uma proposta pelo ministro da Educação Mendonça Filho sobre o novo ensino médio. Essa proposta já estava em elaboração há alguns anos e engloba uma reestruturação em todas as escolas brasileiras para melhorar a formação dos estudantes. Hoje, conversaremos com a coordenadora pedagógica do ensino médio, Célia Regina, que irá esclarecer alguns pontos sobre essa transição. Tema de hoje, novo ensino médio. Bem-vinda, Célia, ao programa Sala de Aula, e já vou começar direto ao ponto. Por que esse projeto do novo ensino médio foi criado no Brasil? Na verdade, esse projeto ele já vem sendo cogitado desde 2014 com o Plano Nacional da Educação. Então, lá já se sentia a necessidade de dar uma significação maior para o ensino médio. Como bem colocado aí anteriormente, havia uma evasão, e há ainda uma evasão muito grande de alunos nesse segmento. E por quê? Porque foge muito das aspirações, dos projetos que esses jovens acabam trazendo imbuídos aí no seu projeto de vida. Então, para que a gente possa transformar assim, numa parte bem objetiva, o ensino médio ele vem há anos trazendo apenas duas frentes, Enem e FUVEST. Então, quando se pergunta para o aluno qual é o objetivo de você estar cursando ensino médio, porque eu tenho que ter uma boa nota no Enem, porque o Enem me respalda para a faculdade. E aí as escolas vinham direcionando toda a sua parte curricular a essa formação acadêmica, simplesmente a essa formação acadêmica. Então, você tinha alunos que acabavam se desinteressando pelo contexto do ensino médio. Por quê? Uma gama muito grande de conteúdos que ele deveria aprender para poder o quê? Passar nas provas externas, avaliativas externas, como Enem e FUVEST. E deixava-se de lado esse protagonismo do aluno. Então, o aluno terminava a terceira série do ensino médio de mãos vazias, sem instrumentalização para o mercado de trabalho, para a vida em si. Então, terminava-se o ensino médio, o aluno tinha, eu sou bom em física, em química, em matemática, porém, de mãos vazias para o mercado de trabalho. Não sabia resolver problemas, não sabia enfrentar conflitos, não sabia tomar decisões. Por quê? Essas habilidades não eram desenvolvidas. Então, o currículo paulista e o novo ensino médio, com link na BNCC, propõe o quê? Que as outras habilidades que não eram trabalhadas no ensino médio, elas sejam, sim, trabalhadas ano após ano, para que esse estudante, ao final da terceira série do ensino médio, ele tenha uma formação integral, uma formação global, para que ele saia do ensino médio instrumentalizado. Então, quando você coloca o novo ensino médio, faz com que o aluno esteja à frente desse contexto, que o aluno seja o protagonista, você está imbuindo o aluno de algumas habilidades que passavam despercebidas. Então, ele tem o quê? Ele começa a desenvolver a proatividade, ele começa a enfrentar a resolução de problemas, ele começa a argumentar, ele começa a formar sua opinião, o que antes não era. Era o que dizia Paulo Freire, né? Era a educação bancária. O aluno senta, ele ouve, o professor é o detentor do conhecimento, o professor explica e o aluno só vai acumulando conhecimento. E agora não, o professor deixa de ser o que domina o conhecimento e passa a ser o mediador desse conhecimento. Então, ele faz com que o aluno participe da construção desse conhecimento. Então, eu acho que era um sonho de todos os educadores, né? Que a gente pudesse aí ter um ensino médio onde o olhar não fosse só para a formação acadêmica.
Então, eu acho que é uma felicidade para nós educadores quando você coloca em prática, e o Colégio Sir Isaac Newton já está na prática aí com o novo ensino médio, nesse ano de 2021, e nós já conseguimos detectar, aí nem terminamos o ano letivo, nós conseguimos detectar a quantidade, a gama imensa de habilidades que já foram desenvolvidas. Aluno autônomo, o aluno que sabe fazer, o aluno que põe a mão na massa, que opina, que critica, que argumenta com prioridade. Então, eu acho que a necessidade desse ensino médio ser realizado, dessa nova faceta do ensino médio, era uma necessidade de décadas, né? Eu acho que a gente conseguiu agora que dar o primeiro passo, e a gente não tem como voltar atrás mais, porque nós experimentamos a maravilha que é o novo ensino médio, a maravilha que é essa proposta, e a gente está colhendo os frutos já desse ano que já estamos trabalhando com a nova proposta. E isso tem tudo a ver com a pesquisa, até que eu vou comentar agora, porque esse novo ensino médio, né, diferenciado, esse modelo diferenciado, faz com que o aluno também goste de vir para a escola, né, se interesse mais. E tem uma pesquisa realizada pela Fundação Roberto Marinho, que eu acho importante destacar, em que a média brasileira dos jovens que não concluem o ensino médio é de mais de 36%. E em alguns lugares do nosso país, principalmente no Nordeste, essa média atinge mais de 57%. Então, é claro que essa evasão, né, acontece por diversos motivos, principalmente a necessidade de trabalhar logo cedo, no caso dos jovens mais vulneráveis. Mas esses números são assustadores, né, Célia? Sim, e por quê? O jovem hoje, ele vive num contexto bastante diferente do que viviam os jovens aí do passado, onde havia até um perfil social, onde o aluno era esse aluno passivo, esse aluno que ouvia, esse aluno que apenas, como que eu posso dizer, tomava esses conhecimentos para si, mas acabava não tendo aplicabilidade desses conhecimentos. E isso para o jovem agora moderno não existe. O jovem é ativo, o jovem é dinâmico, o jovem é movido a desafios. Então, se a gente pensar como era o ensino médio antigamente, sem nenhum desafio, tudo vinha pronto. O professor dava o conceito e acabou. Hoje não, hoje a gente trabalha com o quê? Com as metodologias ativas, né? Que vieram aí tomando forma com esse novo ensino médio. Então, quando você propõe ao aluno que ele faça parte da construção desse conhecimento, que ele faça parte de projetos que o professor desenvolve com eles e que eles tenham uma participação ativa, a motivação para vir à escola, sem dúvida nenhuma, é infinita. E como eu já disse, vou retomar, nós temos aí um grupo de primeira série do ensino médio que não querem sair da escola. Eles querem ficar o dia inteiro na escola. Por quê? Porque existe a motivação e o desafio do projeto. Então, desenvolvemos aí ao longo do ano projetos nos itinerários formativos. Né, isso eu até ia perguntar mesmo, de como que funciona aqui no colégio, né? Porque só te interrompendo um pouquinho, porque deixar, né, é um destaque aqui, um orgulho para o Colégio Sir Isaac Newton, que foi um dos pioneiros aqui na região, né? Logo esse ano, em 2021, onde ainda não havia obrigatoriedade, e implantar um ensino médio aqui já na primeira série do ensino médio. Então, nossos alunos aqui do primeiro ensino médio já estão com esse novo formato, né? E aí agora pegando o seu gancho, né, dos itinerários e dos projetos, na verdade, por que o aluno quer estar na escola? Então, eu vou colocar aí para você um pouquinho do projeto e o que tem a ver com os itinerários formativos. Legal, porque às vezes os pais, até alguns alunos, né, vão vir de outras escolas, ficam com dúvidas. Então, o que é bacana é que o protagonismo do aluno ele já começa antes de você implantar o itinerário formativo. É feita toda uma reunião com os alunos do nono ano, né, para que eles possam colocar as suas expectativas com relação ao ensino médio. Então, o que você gostaria de aprender, o que você gostaria de aprofundar aí nos seus estudos, no seu conhecimento. Então, eu digo que eu fico surpresa com as colocações, né, porque a gente imagina que no nono ano não tem uma maturidade, mas olha a diferença do nosso jovem, eles já sabem o que eles querem, né? Então, antes da implantação aqui do nosso novo ensino médio, nós tivemos essa reunião com os nonos anos do ano passado, e eles me surpreenderam aí com as colocações do que gostariam de aprender. E nós fizemos o quê? Cada aluno falou uma coisa. Então, nós combinamos com eles que faríamos o quê? Assuntos parecidos englobaríamos em alguns blocos, tá?
Para atender a todos, Para né? atender a todos. Então, como fizemos? Trabalhamos com áreas do conhecimento aqui no colégio já há alguns anos. Então, nós já temos as áreas do conhecimento com coordenadores de área, aí, linguagens, matemática, ciência da natureza e ciências humanas. Então, para cada uma dessas áreas, nós tínhamos que ouvi-los para que a gente pudesse inserir um itinerário formativo. Então, o que é esse itinerário formativo? Seria um novo componente curricular que atendesse às expectativas que esses alunos tinham de um complemento da formação no ensino médio. Então, continuaram com todos os componentes curriculares regulares, então lá português, matemática, história, geografia, sociologia, filosofia, arte, inglês, espanhol, educação física, e acrescentamos esses itinerários. Então, para que vocês entendam mais na prática, vamos supor, os alunos colocaram, olha, a gente gostaria muito de trabalhar com mídias, né? Ah, tudo a ver aqui com a gente, com né? mídias. Então, vamos lá, o que vocês querem aprender de mídias? Aí eles colocaram que gostariam de uma instrumentalização tecnológica, porque, como a gente sabe, a aula de informática, né, já deixou de existir há algum tempo. Aqui na escola trabalhamos letramento digital até o 9º ano, e eles gostariam de uma instrumentalização maior. Então, eles colocaram, a gente gostaria de trabalhar, de conhecer vários programas, né? E também gostaríamos de compreender como que nós podemos implementar aí os nossos trabalhos também com relação às mídias sociais, né? Aí ouvimos todos, então foi criado um itinerário formativo que recebeu o nome de mídias, mas o que ele engloba? Ele engloba tanto a instrumentalização tecnológica como a responsabilidade, né, o trabalho com a responsabilidade aí na internet, o que eu posso fazer, o que eu não posso, como que eu posso alcançar um público maior, se eu quiser fazer uma colocação, criar aí uma loja online, que também eles querem. Para vocês terem uma ideia, eles estão na primeira série do ensino médio, né? Eles têm 15 anos. E já estão bem pensando lá na frente, né? Isso. Então, nós conseguimos agradar a todos que queriam apenas a instrumentalização e aqueles que queriam um pouco mais de conhecimento desse manuseio tecnológico aí na mídia mesmo, nas mídias sociais, né? E o que a gente observa nesses alunos? Eles estão extremamente envolvidos com tudo que foi trabalhado aí dentro desse conteúdo e eles querem mais. Então, o professor já deu toda a parte dessa programação que eles queriam, né? Mexer nos programas, como que eu faço? Eu não sei esse, eu preciso aprender. E agora eles fazem um trabalho também interdisciplinar com os outros itinerários que eu já vou citar. Eles cuidam de toda a parte de divulgação. Então, eles criam os banners, eles criam a arte dos folders que eles vão usar. Então, na verdade, eles respaldam o trabalho dos outros itinerários, né? Aí temos um outro itinerário aí na área de ciências humanas, que eles escolheram ações sociais e voluntariado. Então, nós estamos aí já desenvolvendo vários projetos junto a entidades aí filantrópicas. E depois eu vou colocar um pouquinho de um projeto que nós temos dos 4 itinerários juntos. Temos também um outro itinerário que eles escolheram, uma matéria bastante específica, que seria alquimia e astronomia. Diferente, né? E aí eles escolheram por quê? Eles queriam compreender o que veio antes da ciência, né? Então, o que é alquimia? Eu vi no Harry Potter, o que será que é? É verdade aquilo, né? E aí o professor trabalha o quê? A alquimia é a mãe da ciência, né? Então, eles ficam encantados com esse trabalho, que o professor, além de trabalhar com a alquimia e a astronomia, o professor vai mostrando o que foi ensaio e o que é ciência. Então, eles estão aprendendo, dando o primeiro passo aí para o conhecimento científico, né? Temos empreendedorismo, o professor trabalha todo com uma educação financeira. Então, eles colocaram que eles gostariam de saber como eles fazem com o dinheiro, a preocupação deles aos tributos que eles vão ter que pagar quando ficarem adultos. E então, o trabalho em empreendedorismo seria uma educação financeira através da matemática e também não só da matemática, mas englobando a observação aí do social também, né? Seria um empreendedorismo criativo. E os professores, no decorrer desse ano, cada um no seu itinerário desenvolveu um projeto, né?
esses projetos acabaram culminando, cada um deles no decorrer do ano letivo, porém tínhamos um compromisso mais sério de uma intervenção sociocultural na comunidade, né? Porque quando você diz que o aluno tem que ser protagonista, ele não pode ser protagonista do portão para dentro da escola. Ele tem que abrir o portão da escola e usar esse protagonismo na comunidade. Então, nós estamos com um projeto bem bacana, onde todos os itinerários estão aí trabalhando juntos, que é um projeto de intervenção sociocultural aqui na Savic, aqui no bairro, né? Vila Gustavo e Vila Constança. Isso, que é a Sociedade de Amigos de Vila Constança, né? Isso. E aí eles encontraram um paraíso lá, por quê? Eles estão fazendo a revitalização do jardim, né? Por que a revitalização do jardim? Em consonância com o projeto da Unesco, porque somos uma escola parceira da Unesco, que está trabalhando com a fitossanidade, a saúde dos vegetais, né? Então, quando a gente trabalha a saúde dos vegetais, não é só o vegetal pelo vegetal, é o vegetal como alimentação mundial para gerações futuras. Então, a revitalização do jardim, além dos conhecimentos aí de botânica e toda a parte de biologia, né, de estudo daquele pequeno ecossistema, ali eles estão trabalhando com o quê? Nós temos que ter um olhar para o vegetal, seja ele floral ou frutífero, mas que olhar de germinação? Não. Essa fase já ficou nos anos anteriores aí do ensino médio. Um olhar para as pragas, que segundo a Unesco, atingem 80% dos vegetais produzidos mundialmente. Né? Então, esse olhar, ele estamos já desenvolvendo o projeto. E o sociocultural, estamos trabalhando também com os projetos que a Savic já tem, principalmente o MOVA Brasil, que é orientado pelo Instituto Paulo Freire. Então, o que nossos alunos vão fazer lá, nesse projeto de intervenção aí sociocultural? Vão inserir no contexto do MOVA, principalmente são jovens de 14 anos, não alfabetizados, né? Até pessoas mais maduras e idosos de até 80, que estão lá sendo alfabetizados. Então, a intervenção dos nossos alunos será o quê? Trabalhar com essa alfabetização de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa e de uma forma mais imediata, para que aqueles adolescentes lá que estão com 14 anos, praticamente a idade próxima aí do nosso primeiro médio, né? Oportunizando a eles algumas formas didáticas de terem alfabetização e o letramento, através da contação de histórias, através de saraus que eles vão fazer de acordo com a faixa etária, né? E uma outra coisa bem bacana também que a gente acaba tendo oportunidade lá na Savic, dessa intervenção aí sociocultural, é a filantropia, né, que a Savic desenvolve aí na comunidade, principalmente nessa época da pandemia, com a distribuição de cestas básicas aí para as famílias carentes, né? Estamos aí participando com os nossos alunos do quê? Desse processo empreendedor e administrativo do aluno compreender o porquê que tem que ser feito um cadastro das famílias, o porquê que a distribuição não pode ser aleatória. Então, toda essa análise eles já fizeram, reflexiva, né? E teremos a oportunidade agora da participação com a distribuição aí dessas cestas. Então, o ganho, se a gente falar em ensino médio do passado e ensino médio de hoje, a gama de oportunidades, de possibilidades que esse novo ensino médio viabiliza para o aluno, ela tem assim, uma parte muito grande fora da sala de aula. Então, a aplicabilidade dos conteúdos de sala de aula. Eu aprendi isso lá na aula de biologia, mas eu vou aplicar aonde? Lá no jardim que eu vou revitalizar. Eu aprendi lá no itinerário de tempos sociais que o professor leu a Constituição, explicou dos direitos, né, dos deveres. Todos somos cidadãos, então eles vão conviver com os cidadãos que hoje são vulneráveis, né, principalmente devido à pandemia. E onde eles aprenderiam isso se não tivéssemos um novo ensino médio? Então, o prazer que eles têm hoje é assim, eu aprendo, mas eu aplico. Tudo que eu aprendo na sala de aula, eu vejo um porquê. E aí aquela velha questão do aluno perguntar por que eu tenho que aprender geometria, agora tem uma explicação, onde? Né? Aí dizemos para eles, olha aqui, vocês não estão fazendo o cálculo da área do jardim, que vai ser transformado, revitalizado? Então é isso, aplicabilidade
do que eles aprendem aí na sala de aula. E aí, só uma parte, eu acho que também é importante dizer que em cada um dos itinerários formativos, então, em cada um desses componentes que foram criados de acordo com o que o aluno escolheu, nós trabalhamos com o que a gente chama de eixos estruturantes. Então, o que seria isso? Nós temos alguns eixos que, se a gente pensar em eixo, vamos pensar em uma roda, né? Pode ser uma roda de bicicleta, onde nós temos um eixo e ao redor dele nós temos várias hastes ali que seguram aí a roda da bicicleta. Então, o que são os eixos? Os eixos são partes centrais de cada itinerário que acabam embasando o desenvolvimento do trabalho. Então, por exemplo, em todos os itinerários formativos, nós trabalhamos com investigação científica, com pensamento criativo, com empreendedorismo e trabalhamos também com mediação e intervenção sociocultural. Então, vamos supor, o professor lá está trabalhando com mídias. Tem pensamento criativo? Tem. Eles estão criando a arte do material que eles estão produzindo. Tem investigação científica? Tem sim. Por quê? Não é do nada que se tira lá o argumento de cada um dos programas tecnológicos, né? Sim. Tem empreendedorismo? Sim, o custo do que estão montando. Custa quanto? Se eu imprimir em papel tal, vai custar quanto? Se eu fizer impressão em outro, vai custar tal. Se for um banner, vai custar tanto. E a intervenção, a mediação e intervenção sociocultural é porque eles acabam usando cada um dos itinerários como instrumento de intervenção, como é o caso desse projeto que nós estamos fazendo. Então, mas também tem lá, por exemplo, no itinerário de alquimia e astronomia, o professor trabalha com pensamento criativo muito. O professor criou as 4 casas lá do Harry Potter, está trabalhando com eles esse pensamento criativo. Então, tudo que tem lá tem aqui. Só que o que o professor está trabalhando é embasamento científico. Tá? O professor trabalha também lá no itinerário de alquimia, ele trabalha com intervenção e mediação sociocultural, sem dúvida nenhuma. O professor, quando está trabalhando com eles, por que eu consigo fazer a chama do fogo ficar colorida? Tá? O professor vai trabalhar com eles o quê? Mas onde a gente vê o fogo? Tem fogo aonde no planeta Terra? A primeira coisa que eles falam, professor, a gente viu as queimadas agora, por causa de balão. Então, você acaba englobando. Então, o aluno, acho que o resumo de tudo é, ele vê significação para a aprendizagem. Tem um porquê. Tudo agora tem um porquê. Então, eu estou aqui aprendendo equação do 2º grau, porque eu vou usar onde? Eu vou usar... Olha, professor, ali nós estamos vendo na imagem que criamos aqui no nosso folder, tem um arco. Tem o que lá? Uma parábola. E você usa a equação do 2º grau aonde? Naquela parábola lá. Né? Então, tudo eles estão descobrindo. Professor, olha, agora eu entendi por que eu tenho isso, por que eu estou aprendendo aquilo. Então, é significação do conhecimento. O jovem hoje, ele quer aprender. Principalmente, ele quer saber por que ele está aprendendo e onde ele vai aplicar esse conhecimento. Isso é o novo ensino médio. Ótimo, Célia. E eles são muito curiosos, né? Então, Sim. Isso também aumenta, né? Desperta a curiosidade dos alunos. Sim. E os itinerários formativos, os alunos podem escolher ou não? Como que funciona? Então, os 9º anos, até temos reunião agora semana que vem para isso. Eles escolhem, eles elencam os temas que eles têm interesse. Certo. Né? E eles já sabem o quê? Que nós, a instituição, nós vamos fazer o quê? Nós vamos aproximar esses temas em blocos, que são os itinerários, para que todos sejam atendidos. Então, dá um exemplo, o aluno quando fala, eu gostaria muito de ter um itinerário que fosse de fotografia, tá? Aí o outro fala, não, eu queria moda. E cada um vai falar, eu quero design de interiores. Então, qual é a função da instituição? É ouvir esses alunos e é montar um bloco, que é o itinerário, onde a escola determina quais habilidades nós vamos desenvolver no aluno, qual é o conteúdo que nós vamos ensinar e o que eles citaram. Eu quero design de interiores, ou eu quero moda, ou eu quero fotografia. Nesses itinerários formativos, terá o momento da fotografia,
terá o momento do design, terá o momento do outro aluno que falou, olha, eu quero aprender a tocar violão. Então, existe essa gama muito grande de possibilidades dentro do itinerário. Então, a gente faz uma matriz de conteúdo, tá? Para a gente ter a sequência e poder linkar esse conteúdo com a orientação da BNCC no desenvolvimento das habilidades desses alunos. Porém, nós oportunizamos dentro dessa matriz o atendimento a cada aspiração de cada um deles. É ótimo, então, que todos irão experimentar, digamos assim. Sim. E a intenção, Adriana, do colégio, em oportunizar 4 itinerários formativos aí, poderíamos ter escolhido 2. Mas por que 4? Porque eles não saberiam decidir sem experimentar. Com certeza. Né? Porque, nossa, eu queria tanto, olha, é voltado a empreendedorismo e mídias, mas o outro aluno fala, nossa, eu quero ser assistente social futuramente. Então, não vou poder experimentar se é isso que eu quero. Então, todo mundo está o quê? Nós estamos deixando eles experimentarem nas 4 áreas do conhecimento. E isso é bom também porque reflete lá na faculdade, né? Porque muitos jovens desistem do curso porque não se adaptam, né? Isso mesmo. E aí eles conseguindo realizar isso, né? Antecipando isso na escola, onde é um ambiente confortável para eles, né? Vai refletir também numa melhor escolha no futuro. Isso mesmo. E para finalizar, Célia, o novo ensino médio não deixa de preparar o aluno para o Enem e para os principais vestibulares, certo? Eu costumo dizer que nós dividimos aí o ensino médio em 2 frentes, né? Aquela frente que tem a formação acadêmica em pauta, que é o quê? Um trabalho efetivo de todos os professores com ensino de excelência. Então, todo o conteúdo determinado o aluno vai aprender em cada um dos componentes curriculares. Existe um projeto Enem aqui no colégio, que nós desenvolvemos a partir da 1ª série do médio, e vamos até a 3ª, né? Que o aluno aprende o quê? O aluno aprende a encontrar, decodificar o que a gente chama de distratores, que são trabalhados lá no Enem. Então, o professor dá um trabalho semanal, onde ele dá uma questão do Enem, o aluno tem que interpretar, que eu acho que é a parte mais difícil que acaba acontecendo no Enem, da dificuldade maior, o aluno interpreta, e o aluno tem que interpretar cada uma das alternativas e tem que justificar por que ela é a errada, que são os distratores, e identificar o gabarito, que é a alternativa correta e por que ela é correta. Então, esse trabalho, que inicialmente a gente pensa que é mecânico, o aluno vai aprender a técnica para responder a questão do Enem. De jeito nenhum. O aluno vai fazer o quê? Quando a gente tem esse trabalho do Enem e da FUVEST, nós vamos desenvolver habilidades de interpretação, de aplicação, onde o aluno vai conseguir argumentar a respeito da resposta que ele vai dar lá no Enem. Então, o trabalho com o Enem, o trabalho com o FUVEST, ele é bastante efetivo e assertivo aqui na escola e, concomitantemente, trabalhamos os itinerários. Então, o aluno sabe, se interessa pela parte dos itinerários, mas ele sabe também que os itinerários vão respaldá-los também para o Enem e para a FUVEST. Ótimo, Célia. Quero muito agradecer a sua participação aqui no programa Sala de Aula, o nosso primeiro episódio. Eu que agradeço. Abrindo com esse tema Novo Ensino Médio. Com certeza, essas informações, esclarecimentos vão ajudar muitos pais, né, famílias e alunos que ainda têm essa dúvida com relação a essa transição, a esse novo método, digamos assim, né? E aí eu quero só finalizar que deu muito certo. Então, eu acho que quando a gente tem um projeto piloto, tem uma ansiedade, né? Eu acho que da parte das famílias, dos alunos, da equipe pedagógica, né? E nós nem terminamos o ano e eu tenho a felicidade de dizer, deu muito certo, está dando muito certo e colheremos muitos frutos ainda até o final do ano letivo. Ai, que bom. Que bom, Célia. Então, só lembrando, né, para quem está ouvindo, que esse podcast está disponível no Spotify, no programa Sala de Aula. No nosso canal do YouTube você vai conseguir ver a gravação aqui do estúdio, o making off. Então, é no youtube.com/tvcozin. E não deixe de seguir também o Cozin nas redes sociais, @oficialcozin no Instagram e Colégio Sir Isaac Newton no Facebook. Até o próximo Sala de Aula.